os alunos do 7º ano. A ideia nessa aula é estar abordando um revisional dos conteúdos que a gente está vendo nesse período de ensino não presencial. De certa forma, a gente vai mais para o conteúdo básico, né, de cada um desses itens. Em um segundo momento, com aulas presenciais, a gente vai conseguir aprofundar um pouco mais esses conhecimentos, mas a ideia é manter vocês antenados aí sobre cada um dos conceitos que a gente precisa aprender no 7º ano. Outro detalhe importante também que a gente deve observar é que esses conteúdos vão estar presentes em atividades avaliativas, nas próximas apostilas aí que vocês vão estar recebendo. Queria atentar vocês pelo fato de estar com um link aqui embaixo de alguns sites que me ajudam aí na hora de montar, né? Seja as apostilas, sejam os conteúdos para os vídeos do YouTube. Então, esses links também vão estar nas descrições. São sites que vocês conhecem, não vão ter dificuldade de trabalhar aí no dia a dia. E peço que procurem e leiam o conteúdo completo, que vai ajudar vocês a estudar nesse momento. O primeiro conteúdo é sobre ângulos, então a gente vai partir lá do princípio dos ângulos, né, que é a classificação deles. Então eu quero que vocês observem algumas formas de classificação dos ângulos quanto à sua medida. A primeira classificação que eu quero que vocês fiquem atentos é dos ângulos agudos. Observem que uma característica do ângulo agudo é que ele é fechado, tá? Um ângulo agudo ele é sempre mais fechado que um ângulo reto. Então esse aqui é o parâmetro para um ângulo agudo. Quando ele é mais fechado que um ângulo reto, a gente chama ele de ângulo agudo. Então vocês vão perceber que parece a ponta de um lápis, né? Ele sempre vai ter uma ponta. No caso do ângulo reto, a gente está falando sempre do encontro entre horizontal e vertical. Lembra muito a esquina de uma rua. Isso é um ângulo reto, é um ângulo de 90 graus. Outra classificação comum é do ângulo obtuso. O que é o ângulo obtuso? Ele é mais aberto que o ângulo de 90 graus. Então observe essa linha aqui como se fosse um ângulo de 90 graus. Vocês vão perceber que ele é mais aberto que isso. Então são essas as 3 classificações básicas. A gente não necessariamente precisa ter o ângulo na hora de informar isso aqui. Pelo simples fato de você ver o desenho, você consegue perceber se ele é agudo, mais fechado, reto, que é exatamente a formação aí de uma esquina, né? Ele tem uma quina bem definida. E o obtuso, que é o ângulo mais aberto. Tem outras 2 classificações importantes. Primeiro é o ângulo raso, que é aquele de 180 graus. Ele é sempre meia volta. O ângulo raso é um ângulo de meia volta. E tem um inteiro, né, que é um círculo inteiro, uma circunferência completa, que é o equivalente a 360 graus. Outro conceito importante são os ângulos complementares. São sempre 2 ângulos complementares quando a soma das 2 medidas é igual a 90 graus. Então, sempre 2 ângulos complementares aparecem dentro de um ângulo reto, que é aquele ângulo da quina que eu falei para vocês. Então, vocês vão perceber essa formação do ângulo reto e você vai ter dentro dele 2 ângulos menores que formam 90 graus. Olha, outro tipo de ângulo são os ângulos suplementares. Esses já são 2 ângulos, eles são suplementares porque se eu somar a medida deles, vai dar 180 graus. Então vocês vão perceber que tem um ângulo de meia volta, como eu já falei para vocês, que é igual a 180 graus. Vou dar 2 exemplos para vocês aqui de ângulos que são suplementares. Perdão, o primeiro é complementar, né? 60 mais 30 vai ser 90 graus. Deu um ângulo reto aqui, então eu vou falar que esses ângulos são complementares, tá? Então aqui eu tenho 2 ângulos complementares. Já no segundo exemplo eu tenho 135 e 45. Se eu somo os dois, vai dar para mim 180 graus.
Nesse caso aqui, eu posso afirmar que são ângulos suplementares. Então, são dois conceitos simples que vocês devem trabalhar aí durante as aulas. Outro conceito que é muito importante, que com certeza vocês vão recordar, que já viram no quarto, quinto ano, é bem básico da matemática, é a posição relativa entre retas. As principais distinções aí entre posição relativas são as retas paralelas, que são aquelas retas que nunca têm um ponto em comum, ou seja, elas nunca se encontram. Mesmo que eu continuasse essas retas de forma infinita, em nenhum ponto elas se encontrariam. Então, quando elas não têm pontos em comum, eu chamo essas retas de paralelas. As retas concorrentes é exatamente o oposto, né? São retas que se encontram. Então, elas têm aqui um pontinho em comum, onde elas se encontram. Isso são retas concorrentes. Existe um caso específico de retas concorrentes, que é quando essas retas formam 4 ângulos de 90 graus. Tá? Então, o que se parece duas retas concorrentes perpendiculares? Elas vão ter uma formação sempre parecida com uma cruz. Elas têm 4 ângulos de 90 graus. O conteúdo que a gente vem estudando aí desde o princípio do ano é potências e raízes. Eu gostaria que vocês ficassem atentos para alguns detalhes dentro disso. Nas apostilas que vocês vão receber dessa vez, quando eu falo de potências e raízes, eu vou estar falando de 2 situações específicas, que são questões contextualizadas. Para a gente sair daquele modo que a gente operava de só fazer as questões de potência, quanto que é 10 elevado a 1, ou quanto que é 100 elevado a 0. Agora a gente vai trabalhar questões que contextualizam essa situação. Então vamos observar esse exercício aqui de potência. Em um sítio há 12 árvores. Cada árvore possui 12 galhos e em cada galho 12 maçãs. Quantas maçãs existem no sítio? O que eu quero que vocês observem? Eu tenho aparecendo aqui 3 vezes o fator 12. Como eu sei que é uma multiplicação entre eles, eu posso afirmar que é 12 ao cubo. Agora é só realizar a operação da minha potenciação. 12 ao cubo é 12 vezes 12 vezes 12. 12 vezes 12 vai ser 144. 144 vezes 12, 1728 maçãs. Bem simples, um exemplo de aplicação aí das potências no dia a dia. Agora, imagine um terreno com área de 144 metros quadrados. Eu quero que você me diga, nesse terreno, qual que é a medida de cada lado. Então, qual que vai ser a medida de cada um desses lados do terreno? Eu sei que é um quadrado, né? Se é um quadrado, eu posso afirmar que todos os lados são iguais. Sempre que aparecer essa situação, pessoal, o que eu faço com a área do meu quadrado? Eu vou pegar e vou tirar a raiz dessa área. Qual que é a raiz quadrada de 144? 12. Essa é exatamente a medida de cada um desses lados do terreno. Um lado do terreno corresponde a 12 metros. Então é bem simples de fazer, tá? Estejam atentos a isso. Com certeza vai estar constando aí na próxima apostila de vocês. Outra coisa que tem sido muito recorrente nas apostilas são questões contextualizadas sobre frações. E a gente vai continuar trabalhando isso até para a gente poder avançar, né? Todo mundo lembra que fração ela é composta sempre por um numerador, que é o número que aparece em cima, e o denominador, que é aquele número que vai aparecer embaixo. Então isso aqui forma uma fração. Quais são as partes de um inteiro? Fração ela serve basicamente para representar isso. E eu quero que vocês observem cada situação. Olha só. Por exemplo, nessa figura,
A parte colorida representa metade do total da minha figura. Então, eu tenho metade de um inteiro. Na segunda figura, eu tenho 3/4 do inteiro pintado. E na última situação, 1/8 do inteiro. Sempre o número que está em cima está representando a parte pintada, enquanto o número que está embaixo representa as partes totais. E aí eu trouxe um exemplo bem simples para a gente abordar mais uma vez um contexto diferente para as frações. Em uma disputa entre carros de corrida, um competidor estava a 2/7 de terminar a prova, quando sofreu um acidente e precisou abandoná-la. Sabendo que a competição foi realizada com 56 voltas no autódromo, em que volta o competidor foi retirado da pista? Então, no primeiro momento aqui, eu preciso calcular quantos são os 2/7 do total da prova, né? Se a prova tem 56 voltas, então eu preciso calcular quanto é 2/7 de 56. Então, eu vou multiplicar, né? 56 vezes a fração 2/7. Já expliquei para vocês, em outros exercícios, vai ser 56 vezes 2, o numerador. O resultado a gente vai dividir pelo denominador, que é 7. Então, 56 vezes 2 vai dar 112. E 112 dividido por 7, 16. Agora, se faltavam 16 voltas para acabar a prova, e a prova tem um total de 56, é só subtrair, né? 56 menos 16. Então ele foi retirado da prova na volta de número 40, que é o que sobrou da minha fração. Com relação ao conteúdo de números negativos, que também vai estar presente nas próximas apostilas. Vamos relembrar aí o primeiro conceito mais importante, né, onde a gente mais aplica os números negativos no nosso dia a dia, na temperatura. E aí existem situações na vida cotidiana que a gente usa os números que são menores do que zero, os números negativos. Um exemplo disso é que as temperaturas médias no Monte Everest variam entre menos 20 graus Celsius e menos 30 graus Celsius. Isso é muito frio, né? Então são temperaturas abaixo de zero, por isso que a gente utiliza os números negativos. Sempre a gente associa temperaturas negativas com a presença de gelo, neve, entre outros fenômenos naturais. Então é bem comum associar isso quando se fala de temperatura. O saldo bancário é outro exemplo aí onde se aplicam os números negativos. Como é que eles aparecem? Por exemplo, eu posso ter R$50 na minha conta e gastar R$60 do meu saldo. Isso significa que eu vou dever R$10 para o banco. Sempre que eu tenho uma dívida no banco, como é que aparece no meu saldo? Ele aparece na forma de número negativo. Vai aparecer lá quando eu tirar um extrato bancário, menos R$10. Isso representa que eu tenho uma dívida de R$10 com aquele banco. Além dos exemplos mais comuns, é importante a gente aprender a posicionar os números negativos dentro da reta numérica. Um conceito que é fundamental nas retas numéricas são de números opostos. Ele é sempre oposto, um número negativo é oposto de qualquer número que seja positivo e que tenha o mesmo módulo que ele. O que é o mesmo módulo? É o mesmo símbolo, o mesmo número na prática. Um exemplo disso é que 5 ou mais 5 é oposto de menos 5. Assim eu posso afirmar, por exemplo, que 4 é oposto de menos 4. Ou então que menos 3 é oposto de 3. E esse conceito de números opostos podem significar a representação de qualquer um dos números positivos ou negativos, já que esses conjuntos são infinitos. E à medida que a linha da reta numérica aumenta, né, os números negativos eles podem parecer maiores, mas na verdade eles são menores. Então, por exemplo, quando eu comparar aqui menos 4 e menos 3, qual desses dois números é menor? É o menos 4.
Quando eu estou falando do conjunto dos números negativos, quanto maior o módulo, menor a representação do número. Então, por exemplo, menos 5 é menor do que menos 1. Se habituem a isso, tá? Sempre o meu número menor fica à esquerda. Para isso que a gente utiliza a reta numérica. É importante usar esse conceito para a gente poder aprender a comparar os valores. Com a temperatura também vai funcionar como na reta numérica. Por exemplo, imagine que um dia de inverno em Santiago do Chile eles estejam a menos 8 graus Celsius e na Patagônia a menos 15 graus Celsius. Vamos pensar qual das duas temperaturas é menor? Só pensar qual que é mais frio. Com certeza é menos 15 graus Celsius. Logo, menos 15 é menor do que menos 8. Então a temperatura é um mecanismo importante para a gente diferenciar isso aqui. Um conceito que é sobre as medidas de tendência central é a média, e a gente já começa a ver um pouco sobre isso dentro do 7º ano. Perdão para esse link aqui que não é referente ao conteúdo de vocês. Com certeza aí na descrição eu vou lançar o link correto, já que esse link aqui seria o do conteúdo do 9º ano. A média funciona da seguinte forma. É a soma de todos os elementos dividido pela quantidade, o número de elementos do conjunto. Então eu trouxe um exemplo para vocês. Os jogadores de uma equipe de basquete apresentam as seguintes idades: 28, 27, 19, 23 e 21 anos. Qual é a média de idade dessa equipe? Então vou somar todas essas idades e aí eu obtenho 118. O que falta para eu descobrir a média? São quantas pessoas que eu tenho nessa equipe? Só olhar a quantidade de idades que tem aqui. Eu tenho 5 pessoas. Então eu vou dividir por 5 e meu resultado vai ser 23,6.